Olá, alunos, olá, alunas. Fazer a nossa revisão para avaliação, do nosso segundo bimestre. Nossa matéria é a respeito das funções, A noção intuitiva de função, a noção de função como relação entre conjuntos, funções definidas por fórmulas, domínio contra domínio, leitura informal de gráficos, plano cartesiano, construção de gráficos, análise de gráficos e conceitos. Então, vamos resolver aqui algumas questões que vão aparecer como nossa tarefa e bem também parecida na nossa prova, certo? Então, observe na tabela a medida do lado em centímetros de um triângulo equilátero e seu perímetro, que também é dado em centímetros. Temos aqui a medida do lado em centímetros, nessa nossa primeira linha, e na segunda linha o perímetro em centímetros aqui embaixo. Se em um triângulo equilátero cada lado mede 1, o seu perímetro é somar os três lados. 1 mais 1, que vai dar 3. Se nesse triângulo equilátero cada lado medir 2, 2 mais 2 é 3 vezes o 2, que dá 6. Se cada lado medir 3, é 3 vezes o 3, que o perímetro dá 9. Se cada lado medir 4, é 3 vezes o 4, que o perímetro dá 12. Se cada lado mede 5, é 3 vezes o 5, que o perímetro dá 15. E assim vai sucessivamente. E se cada lado medir L, o perímetro dele é só somar. L mais L mais L, que vai dar 3L. Então, qual é a lei da função que associa a medida do lado com o perímetro? Na letra A, temos que o perímetro vai ser igual a 1. Na letra B, que o perímetro vai ser igual a L. Na letra C, que o perímetro vai ser igual a 3. Na letra D, que o perímetro é igual a 3L. Na letra E, que o perímetro é igual a 3L elevado ao quadrado. Como nós observamos aqui, nessa tabelinha, a nossa relação da medida com o perímetro, quando você tem um triângulo equilátero, é que se um lado mede L, o seu perímetro vai ser igual a quem? A 3 vezes o L. Então, a letra correta para marcar aqui seria a letra D. Bom? Segunda questão. Verificou-se no cinema que durante uma sessão, o número de pagantes Y para assistir um filme variou de acordo com o preço X em reais do ingresso inteiro. Segundo a lei, Y é igual a 500 menos 5 meios do X, sendo que esse X vai variando de 10 até 200. Qual foi o número de pagantes quando o preço do ingresso era R$ 50? Temos nossas opções aqui, Agora, observe bem. O preço, eu estou falando a respeito do X. E esse nosso Y é o número de pagantes, certo? Quando ele falou aqui embaixo, qual é o número de pagantes? Ele quer saber qual vai ser o valor do Y. Quando o preço do ingresso era R$ 50. Se o preço for igual a 50, se o meu X for igual a 50. Então, para resolver aquilo ali, o que nós podemos fazer? Pegando aqui, fazendo aqui algumas anotações, Pegar aqui um intervalozinho para a gente fazer nossas contas. Então, veja bem, Primeiramente, ele falou que o nosso ingresso custa R$ 50. E esse preço desse ingresso não é o X. Então, o que você vai anotar aqui? Você vai anotar que o seu X vai ser igual a 50, certo? Agora, ele quer saber qual vai ser o número de pagantes. Ele quer saber qual vai ser o valor do Y. Y aqui é o que você não sabe o valor, tá certo? Então, ele quer saber qual vai ser o valor do Y. E aí, é só vir nessa nossa equação e substituir. O Y você não sabe, mas sabe que o X vale 50. Então, só no lugar do X colocar o número 50. Como é que vai ficar? Vai ficar que o Y é igual a 500 menos 5 dividido por 2 é 2,5, que agora vai multiplicar o X. O X para nós aqui ele vale 50. Então, fazendo as nossas continhas, entre
a multiplicação e a subtração, primeiro faz a multiplicação. Então, vai ficar 500 menos 2,5 vezes 50 vai dar 125. E fazendo a nossa subtração, a resposta é 375. Então, ó, qual foi o número de pagantes quando o preço do ingresso era R$50? Substituindo aqui, você viu que o Y, que é o número de pagantes, né, que foi o que ele pediu, vai dar 375, que deu a letra C. Tudo bem? Então, vamos limpar aquilo ali. Vamos agora aqui para o número 3. Quais são as coordenadas dos pontos A, B, C e D, respectivamente, na ordem, né? Primeiro o A, depois o B, depois o C, depois o D, assinalados no plano cartesiano abaixo, sendo que o lado de cada quadradinho mede uma unidade. Então, vamos achar aqui primeiro quais são as coordenadas do ponto A, depois do B, depois do C e assim vai. Observando aqui, ó, o nosso ponto A, na nossa figura está aqui. Para saber o valor do x, você desce uma reta paralela do y até cortar a reta do x. Então, na primeira coordenada, né, que sempre é a respeito do x, que é essa linha deitada, o x do ponto A vale 4. E se você fizer com essa reta paralela à reta do x, você vai cortar a reta do y, que também vai cortar exatamente no 4. Os dois valores são positivos. Tanto o x vale 4, quanto o y também vale 4. Como é na ordem, né? Na letra B, nosso ponto B, no x, quanto que ele vale? X é essa reta aqui, né? Então, indo aqui, ó, subindo paralelo ao y, vai cortar no valor que é menos 3. E depois, paralela do x vai cortar a reta do y, vai cortar no menos 2. Então, o valor do B vai ser menos 3 e menos 2. Letra C. Primeiro, vamos descer na reta do x, né, que corta no valor que é menos 2. E depois, vamos na reta do y, que corta exatamente no número 2. Então, o ponto C tem as coordenadas menos 2 e 2. E por último, na letra D, cortando primeiramente a reta do x, ele vale 1. E na reta do y, ele vale menos 1. Então, ó, na letra A, todos têm a forma correta, né? Já o do B é primeiro menos 3 e depois menos 2. Essa aqui está fora. Aqui é menos 3 menos 2. Menos 3 e menos 2. Essa aqui está fora, essa aqui está fora. Sobrou letra B e C. E olha a nossa letra C. Nossa letra C, as coordenadas são menos 2 e 2, que é a nossa letra B. E para confirmar, olha o nosso D. No final ele deu 1 e menos 1, que está correto então para nós aqui a letra B, certo? Muito bom. Questão 4. Na intenção de ampliar suas fatias de mercado, as operadoras de telefonia apresentam diferentes planos e promoções. Uma operadora oferece 3 diferentes planos baseados na quantidade de minutos utilizados mensalmente, que está apresentado aqui no nosso gráfico. Vamos observar melhor agora. Um casal foi à loja dessa operadora para comprar 2 celulares, um para a esposa e outro para o marido. Ela utiliza o telefone em média 40 minutos por mês, enquanto ele, em média, utiliza 90 minutos por mês. Com base nas informações do gráfico, qual é o plano de maior custo mensal para cada um deles? Eu quero saber qual tem maior custo. Aí vai sair mais caro, qual que é o pior para eles, é claro, né? Então, vamos analisar primeiramente ali o nosso gráfico. Veja o que ele fala. Quem escolheu o nosso plano A é essa linha mais escura. Ela começa entre as duas, ó, atravessa por aqui e termina entre as duas.
Observe aqui que na reta do x, eu estou falando a respeito do tempo em minutos, tá certo? Eu falei que cada um tem o seu tempo gasto, né? Na reta do y, estou falando a respeito da conta, tá certo? Tem que observar bem aqui qual vai ser a vantagem para um ou para outro. Nosso plano B, ela é a reta pontilhada. Ela começa mais caro, né? Para quem não usa, né? 0 minutos. E com o passar do tempo, ela vai ficando mais barata. Se a pessoa utilizar 100 minutos, com certeza o plano B seria a melhor, teria o menor custo. Inicialmente, ela tem o maior custo. Tem esse ponto nosso de coincidência, né? São 50 minutos. Depois ela fica mais barato, terá menor custo. E por último, essa linha assim, cinza, né? Do plano C. Ela começa lá na origem, né? Se você não usar, você não paga. Só que ela vai aumentando, tem um ponto de equivalência a todas, né? E chega um momento lá na frente que se você usar mais tempo, você vai ter que pagar mais ainda para o plano C, né? Então depende do gasto de cada pessoa. Agora, eu quero saber qual é o plano de maior custo mensal para cada um deles. O que eu falei? Ó? Ela utiliza o telefone em média 40 minutos. Opa! Então vamos aqui na reta do X, o tempo, ó, 40. Ó. Se você observar, ó, primeiro você corta nessa linha cinza. Depois na linha mais escura. E por último, nessa pontilhada. Eu quero saber qual vai ter o maior custo mensal, qual vai ser mais caro. O mais caro para ela é o da linha pontilhada, que é o plano B. E para ele, que vem depois, né, ele utiliza 90 minutos, não é isso? Então, olha aqui, ó, 90 minutos. Temos esses 3 cortes aqui. E para que vai ter o maior custo é a linha cinza, que é o plano C. Certo? Então, qual vai ser a nossa resposta correta aqui assim? Qual desse aqui é o pior de todos? Vai ter o maior custo mensal? Para ela, você viu que é quem mesmo? Essa pontilhada, que é o plano B. E para ele depois vai ser essa cinza, que é o plano C. Então, só analisando bem o gráfico, ó, você já marca a resposta. É a resposta à letra D. O plano B para a esposa e o plano C para o marido. Certo? Então, é mais uma análise, não teve conta nenhuma. E aqui mais um exemplo, né, para acabar. Observando os dados da pesquisa, em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi mínima? Agora eu quero ó, o menor de todos, certo? Vamos ver aqui, assim, ó, a quantidade total de bactérias, a menor de todas. Olha lá o que eles falaram ali para a gente. Aqui um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1. Olha aqui no gráfico, ó. Da espécie 1, ó, bactérias 1, está aqui. Segunda-feira você começou com 350. E 1.250 bactérias da espécie 2. Está aqui, ó, bactérias da espécie 2. Você começou com 1.250. O gráfico representa, né, a quantidade de bactérias de cada espécie, em função do dia, durante uma semana. Então, aqui, ó, na reta do X, a gente falou os dias, né, durante essa semana, e na reta do Y, a quantidade de bactérias que você tinha, né, em cada dia da semana. Estava analisando, né, ó, as bactérias das espécies 1 e 2. Agora, o que ele perguntou mesmo? Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi mínima? Quantidade mínima. Para saber qual foi nossa quantidade mínima, eu vou ter que somar sempre a de cima com a de baixo. Para somar com a bactéria 1 com a da bactéria 2. E avaliar qual foi a mínima, a menor, que tinha o menor número de bactérias. Certo? Então, olha aqui na resposta. Tinha terça, quarta, quinta, sexta ou sábado.
Vou começar fazendo minhas contas na terça-feira, né? E aí vou somando as outras para ver, ó. Segunda-feira está aqui, né? Nossa apresentação inicial. Aí teve da terça, da quarta, da quinta, da sexta, até o sábado. Fazendo essa continha, ó. Vamos puxar essa continha aqui de lado. Algumas anotações, né? Para a gente fazer essa nossa conta. Então, vamos ver aqui. Puxando aqui de lado. Vamos puxar até mais embaixo aqui. Quero fazer nossas contas primeiro, tá? Fazer a nossa continha, vou começar pela terça-feira. Representando a letra T, fazer a continha aqui da terça-feira. Olhando lá no gráfico, ó, é 1.100 mais 800. Quanto que dá mesmo? Terça-feira, 1.100 mais 800. Quanto que vai dar isso aqui? Eu acho que dá 1.900, não dá não? Tomara que dê, né? Dá sim. E se for na quarta-feira? Na quarta-feira, observando aqui no gráfico, ó, somando da bactéria 1 e 2, é 1.450 mais 300. Essa nossa soma dá quanto mesmo? Dá 1.750. Vou colocar o Q maiúsculo, né, para ser como se fosse quinta-feira, tá? Vou pegar os meus 850 e vou somar com os 650, que dá quanto mesmo? Aqui vai dar uns 1.500, não vai não? Dá 1.500. Na sexta-feira, temos ali 1.400 mais 300. Observe que para mim a ordem não faz diferença, né? A ordem ali para mim, tanto faz, tem que somar as duas, né? E é 1.400 mais 300, que vai dar quanto? Dá 1.700. E, por último, vou colocar o S maiúsculo, né? Sábado, né? No sábado seria os 1.000 mais os 290, que dá quanto mesmo? 1.290. E ele estava querendo o que mesmo? Ele queria que fosse a maior ou menor? Era menor, não era? Se for a menor, é sábado. E se for maior? É terça-feira. Então, foi bem invertido aqui, assim, né? O maior aqui, né, no começo, e o menor no fim, certo? Então, depois das nossas continhas ali mesmo, eu tinha perguntado o que mesmo? Qual foi a mínima, não foi? A mínima foi em qual dia? A mínima foi no sábado, que foi 1.290. Certinho? Então, gente, ó, você vai ter exercícios semelhantes a esse, vai ter prova parecida com essa, tá certo? Os meus exercícios, vou colocar mais uns 3 exercícios, só para dizer mesmo, tá? Mas o importante mesmo, o mais importante, são esses 5 daqui. Tanto para exercício quanto para a prova, né? Nossa avaliação, certo? Obrigado e até depois.